diretamente de Brasília, no comando de uma rede de emissoras de rádio e televisão. E atenção, senhoras e senhores, vai falar o presidente da República. A construção de Brasília é o mais importante feito que já se verificou no processo de nosso crescimento. Congratulações. Não sintoniza essas aí não. O lugar é aqui. Agora sim você está sintonizado no lugar certo. Aqui, Rádio The News. Essa é a rádio, ok? Aqui, Daniel de Ávila da Comunicação, transmitindo no Paralelo 30. E estamos aqui no nosso Palavra Final. A palavra final de hoje é um desses temas que nos aborrece muito. Na verdade, não só aborrece, como nos humilha, nos incomoda bastante e nos indigna. Antes, devo dizer a vocês o seguinte: um sábio muito antigo uma vez disse uma frase que até hoje é mal interpretada. Ele disse o seguinte: que sorrindo você chega mais rapidamente ao meio do inferno. Será que quer dizer isso, hein? Que sorrindo você chega mais rapidamente ao meio do inferno? Ele quer dizer o seguinte: que você não pode ficar o tempo todo só de sorrisos e gentilezas e engolindo sapos e aceitando as coisas passivamente. De vez em quando você tem que exercitar o seu poder de indignação, sua capacidade de se indignar com as coisas. Senão você é levado de roldão aí ao sabor das ondas e vira só um joguete na mão de certas criaturas, né? Então é isso. Não pode ficar só de sorrisos e gentilezas. De vez em quando tem que dar o soco na mesa. E eu estou nessa situação. Temos que dar o soco na mesa, gente. Eu estou falando do quê? Estou falando dessa vergonha que aconteceu no Congresso, que agora estão tentando consertar isso de algum jeito, né? Mas aquela coisa de liberar aquele ladrão. Qual ladrão? Qual deles, né? Tem que especificar qual é o ladrão, porque estão falando de Congresso, tem que especificar qual é o ladrão, porque, como diz aquela música, né? Se gritar pega ladrão, não fica um meu irmão, né? Estou falando do Donadon, tá? Especificamente. Aí alguém pode me dizer: pode chamá-lo de ladrão. Claro que eu posso, ele foi condenado. Então ele é um ladrão condenado. Antes tinha aquela frescura, ter que se referir a ele como o indiciado, o acusado, o suspeito. É ladrão, agora é ladrão, está preso, está cumprindo pena, foi condenado já, transitou em julgado, é ladrão, tá? Pois bem, o ladrão foi submetido a uma votação para decidir se ele perdia o mandato ou não. Isso era uma coisa que era tida como lógica que tinha que perder, né? Porque o preso ele perde seus direitos políticos. Agora, como é que nós vamos conceber a ideia que só no Brasil podia acontecer de um sujeito que está condenado, cumprindo pena, mas durante o dia ele está lá fazendo leis que vão reger a nossa vida e talvez até facilitar a dele em algum momento, né? E à noite ele fica na cadeia. Quer dizer, é estranho, né? Mas o Brasil é um país sui generis. Aqui essas coisas acontecem e a gente aceita isso normalmente. É nisto que agora tinha que ter aquelas manifestações de rua. É nesse ponto que tinha que aparecer, né? Aí, rapidamente, um ministro do Supremo já disse que aquela sessão foi anulada, né? E tinha que ser mesmo, né? Então, eu acho que vamos ter que votar de novo, dessa vez com vergonha na cara. E não é isso o pior de tudo. O pior de tudo é que, para quem não sabe, aquilo foi um balão de ensaio, né? O voto secreto para livrar o ladrão. Tá? Era balão de ensaio para livrar também os mensaleiros. Porque ainda que eles fossem para a cadeia, eles continuam com seus mandatos, né?
E já que funcionou com o Donadon, eles iam tentar fazer isso também lá com o Dirceu, com o João Paulo, com o Genuíno. E aquela coisa toda lá, toda a petralha lá ia se beneficiar assim. Aí, como a coisa gerou uma reação e não era de se esperar que fosse menos, né? Houve uma reação geral, eles resolveram, a toque de caixa, aprovar o fim do voto secreto. Agora vai para o Senado, que também deve aprovar isso, né? Mas o pior, essa gente, eles não desistem. Olha o que fizeram agora. Como é quase líquido e certo, né, que eles vão parar na cadeia, aqueles mensaleiros, rapidamente o governo do Distrito Federal resolveu fazer um puxadinho no presídio lá. Chama de Centro Progressional, algo que o vale, que é uma espécie de anexo, claro que com outro padrão, não é para preso comum, é para celebridades. Tá? Então veja só, nunca eles se preocuparam com o estado das cadeias, nunca se preocuparam se a coisa é desumana, medieval, não. Mas, agora que eles estão começando a frequentar esses lugares, resolveram então fazer um update lá dentro, mas só na parte que lhes cabe. Não é no presídio todo, não. Fizeram ali um puxadinho, acho que foi na Papuda, né? Aquele presídio lá em Brasília, que resolveram fazer ali um anexo só para celebridades. E é para lá que vão os mensaleiros. Então isso é um absurdo dentro do absurdo. Tá? E eu fico indignado com isso. Olha, gente, nós temos que aprender a votar. A gente vota nessas criaturas. O problema, nenhum deles chegou lá por acaso. Ninguém caiu ali de paraquedas. Eles foram eleitos. Tá? O pessoal se queixando que o deputado fulano. Eu me arrependi amargamente de ter feito algumas escolhas que eu fiz nessas eleições. Por exemplo, nessa votação do Donadon, a informação que nos chegou é que quase toda a bancada gaúcha lá estava ausente. Se abstiveram, né? Aliás, se abstiveram, estavam ausentes da votação. Então eles se omitiram. Tá? Não é, para mim, é até tão grave quanto se ele tivesse votado a favor lá da manutenção do mandato do Donadon. Não, eu não vou me manifestar, eu vou ficar de fora. Então, nem foi. Para mim isso é mais grave. Né? De qualquer forma, gente, a gente tem que se indignar com isso. Votaram aí numa cambada. Ali, todo mundo ali, ou quase todo mundo, né? Que não é terrorista, é falcatrua, que não é falcatrua, é ladrão mesmo, e assim vai. E nós votamos nessa gente. Aí um dia alguém me falou assim, mas Daniel, você tem que ter cuidado com isso que você fala, esse jeito de falar, porque você tem que lembrar que a Dona Dilma aí, ela é a sua comandante em chefe. Você, não é minha comandante em chefe, não. Ela não é presidente, ela está presidente. Tá? Então a minha obediência, ela vai assim na figura da presidência da República e não na pessoa de quem está ali naquele momento. E eu falo o que eu tenho que falar. Se ela estiver errada, eu vou falar disso também. Comigo não tem esse negócio. E alguém me disse, de repente um dia você vai ser censurado pelos seus superiores ou coisa que eu falo. Olha, mas eu queria muito que acontecesse uma coisa dessa. Mas que acontecesse, e de preferência por escrito. Eles não fazem, né? Por escrito não fazem. Né? Não iam fazer isso, né? Não iam dar esse presente, né? Mas que houvesse assim uma tentativa de me amordaçar. Alguém que viesse me dizer assim, olha, você não pode mais falar essas coisas. Isso aqui, mas eu ia fazer um maior carnaval com isso. Né? Que comigo não tem essa, gente. Olha aqui, eu estou exercendo o meu direito de me manifestar. Tá? A coisa está errada, a gente tem que abrir os olhos com isso. Eu não vou ficar aqui me omitindo, não pode falar disso. Eu vou falar o que tiver que falar, não importa se envolve aí a presidente ou seus ministros ou coisa que vale, eu vou falar, e comigo não tem essa. Eles são servidores públicos,
Nós temos que tirar da cabeça essa mentalidade que nós colocamos essas pessoas lá para eles fazerem o que quiserem da gente. Na verdade, eles são nossos empregados. Mas durante muito tempo nós alimentamos isso. E elegemos essas pessoas e agora eles fazem o que querem da gente. E aí só nos resta lamentar. E comigo não é assim. Eu não tenho esse tipo de comportamento, eu acho que está errado. E aqui eu vou falar o que tiver que falar e me desculpem, inclusive o meu jeito de falar, mas aqui nesse subcanal aqui da nossa rádio, eu vou falar como eu falo comumente por aí. Que não precisa daquela coisa solene, até porque não estou me dirigindo a crianças. Então, o que eu falo aqui, na maior parte das vezes, vai refletir a indignação das pessoas que também lidam com essa situação, de ficar vendo os desmandos acontecendo. Então, dessas pessoas que estão no governo, todas elas, quem pisar na bola ali, comigo é assim, gente. Desculpe o palavreado, mas comigo é assim. É ferro na boneca e pau vocês sabem aonde. Eu vou falar, foi a Dilma, é o ministro fulano. Sabe, agora, novidade do momento agora era o assessor lá da ministra lá da Casa Civil. O cara é um tarado, pedófilo, estuprador e cafetão ainda, né? Pegava as meninas de 12, 13 anos e obrigava elas a se prostituírem. Depois de que ele aproveitava, né? Ele fazia elas se prostituírem. Aí é o caso de perguntar, cadê o gabinete de segurança institucional que não faz um levantamento lá de quem é a pessoa que está sendo contratada para assessorar alguém que está no primeiro escalão do governo? E será que é só esse? Tem mais? Mas de qualquer maneira eu estava falando do Donadon. Pois o ladrão está lá numa boa, como se não fosse com ele. Agora a coisa que mais me indignou é porque eu assisti o discurso dele na TV Câmara. E eu vi o seguinte, o sujeito está lá contando as mazelas dele, né? Contando que antes de ir lá para o Congresso, naquele dia, ele teve que tomar um banho de canequinha na pia porque faltou água no chuveiro e a água era gelada, era uma coisa horrorosa. Teve que fazer a barba com água fria, não sei o quê. E a TV Câmara mostrava assim o semblante de alguns deputados que estavam ali ouvindo, né, o pronunciamento desse sujeito, e alguns com uma cara assim de consternado, quem está com pena. Pobrezinho, ele teve que fazer a barba com água fria. Onde é que já se viu um deputado federal ter que fazer a barba com água fria? E eles com cara de que tem que estar com pena do homem. E na hora que saiu o resultado final, onde então foi mantido, né, o mandato dele, o que mais me indignou foi a comemoração dele. Se sou eu ali, para começar, que eu teria renunciado, né, quando fui denunciado, mas ele não fez, né? Mas se fosse eu, na hora que deu lá que o mandato dele está mantido, eu teria pelo menos a decência de ficar quieto e sair de fininho. Mas não, o cara ficou lá comemorando, sabe como que está comemorando um gol, né, do Brasil na final da Copa do Mundo, né? O cara vai dar aquele soco no ar assim, né, tipo Pelé, assim, é como dizer assim, eu venci, eu ganhei. Um escárnio. Isso é pior que aquela mulher lá que fez a dança da pizza, não sei se vocês lembram. Tinha uma deputada do PT aí que foi comemorar lá um fulano que não foi caçado aí, e ela fez a dancinha lá, a famosa dança da pizza. Meu Deus do céu, nós não podemos nos acostumar com isso. Nós não podemos achar que isso é normal. Isso não é normal. Isso acontece nesse país porque nós deixamos isso acontecer. Então, gente, aqui, vamos nos manifestar, vamos mostrar que nós estamos vivos. Enfim, não deixar esse tipo de coisa ficar acontecendo. E conselho bom para todo mundo, gente. Na próxima eleição, não vamos reeleger ninguém. Vamos pegar qualquer um, vamos fazer experiências então, vamos fazer tentativa e erro. Mas esses aí vocês viram o que são. O homem é um ladrão, uma farta carga de provas contra ele, tanto que ele foi condenado no Supremo.
estavam fazendo votação para ver se caça ou não caça o mandato do sujeito, mas isso aí não tinha nem o que discutir. O cara foi condenado lá no Supremo, acabou a história, não tinha que ter votação nenhuma, já tinha que estar lá no regimento, lá. Perdeu o cargo. Mas não, agora vamos fazer a consulta aqui entre os colegas, né, para ver se devemos ou não devemos caçar o mandato aí do Donaldão. E alguém achou que, não, vou votar, que ele deve continuar. Não percebem que isso desmoraliza a casa, isso faz com que eles fiquem ainda mais e mais desacreditados. Eu fico indignado com isso, já que eu falando sério, fico indignado e aquela frase está certa lá, que sorrindo você chega mais rapidamente ao meio do inferno, e é assim mesmo. A gente fica só vendo essas coisas, a gente fica só vendo esse tipo de coisa acontecer e... o que eu posso fazer, né? Uma andorinha só não faz verão. Mas uma se junta com a outra, faz uma revoada assim. Não dá para continuar assim. Olha, estou realmente indignado com esse tipo de coisa. Muito mesmo. Já mandei e-mail aí para todos aqueles deputados lá. Eu trabalho de ver quem é que não estava lá na votação. E cobrando deles lá. A gente pega ali no portal ali do Congresso ali, né? Peguei todos os endereços ali da bancada gaúcha ali, mandei e-mail para todo mundo ali. Por que o senhor não estava lá na votação? Quero saber, pô, sou eleitor. Enfim, gente, ó, não dá, esse país aqui, isso aqui não é um país, isso aqui é um acampamento. Eu sempre falei isso. Isso aqui é um acampamento. Isso aqui, para dar certo, tinha que ser o seguinte: a gente pega a população brasileira todinha, tira daqui, põe lá no meio da Austrália, por exemplo, deixa lá. Aí pega a população japonesa, põe no Brasil e deixa eles consertarem isso aqui durante 5 anos. Depois você tira o japonês e põe o brasileiro de volta ali. Aí talvez a coisa funcione. Mas do jeito que está, isso aqui é só demolindo e fazendo de novo. Isso aqui não tem reforma, isso aqui não tem reboco, sabe? Isso aqui não tem ficar pintando parede. Isso aqui tem que botar abaixo e fazer de novo. Senão é uma coisa... Olha, eu não sou favorável a regime de exceção, ditadura, mas que esses caras estão facilitando, eles estão. E debochando a cara do povo, um escárnio, uma desfaçatez, uma falta de vergonha na cara. Enfim, dá nojo aquilo lá. E 513 fazendo o quê? Um protegendo o outro. Agora vamos criar uma prisão especial lá para os vagabundos. E não podem ficar presos junto com os outros. Imagina que vão botar um Dirceu da vida lá, dividindo cela lá com um traficante ali comum. Não, tem que ter um tratamento especial. Tem cabimento isso. Meu Deus do céu. Olha, esse foi o palavra final de hoje, porque a palavra final, na verdade, é a sua. Escreve aí a sua opinião. Deixa aí escrito aí nos comentários o que você acha disso, o que você pensa sobre essas coisas. Tá ok? E muito obrigado pela atenção de vocês. Até a nossa próxima edição do Palavra Final aqui na Rádio The News. Aqui Daniel de Ávila. Grande abraço para vocês e até a próxima.